Então, mozões, hoje eu trouxe um treininho de design para vocês, passo a passo, bem simplificado. Vou mostrar aqui para vocês os pontos, ponto inicial, ponto alto. Você vai sair daqui totalmente sem dúvida de como praticar em casa o design. Não tem mais desculpa. Agora você não tem mais desculpa para não treinar. Bora pro treino? Vou virar aqui a câmera e você vai acompanhar junto aqui comigo. Então, mozões, agora eu vou mostrar aqui para vocês os principais pontos. O primeiro deles é o ponto inicial. E o próximo ponto que a gente vai marcar é o ponto alto. E o último ponto que a gente vai marcar é o ponto final, certo? Ponto final. Você tem que saber que os pontos, eles não são totalmente paralelos, eles não ficam um do ladinho do outro. Do ponto inicial para o ponto alto, a gente tem uma leve inclinação. Aqui vocês conseguem ver que tem uma leve inclinação, certo? Não é um do ladinho do outro, é inclinando um pouquinho para cima para achar o ponto alto. E a gente vai ligando esses pontos. A cauda, ou ponto final, ela é abaixo desses dois pontos. Você pode observar que o ponto alto está aqui, o ponto inicial está aqui, mas abaixo do ponto alto está o ponto final. A gente só vai ligar, certo? E agora a base de baixo. A gente vai repetir na mesma direção o ponto inicial e logo abaixo do ponto alto a gente vai fazer mais uma marcação do ponto alto e aqui a gente só vai ligar. Agora a gente vai levar essa linha e vai ligar, certo? A gente achou o design fazendo esses pontinhos. Isso facilita muito na hora do treino. Agora a gente vai ter que identificar aqui uma figura geométrica, duas figuras geométricas. A gente vai achar um retângulo, certo? Um retângulo aqui. A minha bolinha tem que ficar aqui mais um pouquinho. Um retângulo e um triângulo, né? A gente achou duas figuras geométricas aqui. Ah, mas para que essa figura geométrica? Para nada, é só para você identificar que o formato está correto. Se não tiver essas duas figuras, esse retângulo e esse triângulo, significa que você não fez um direcionamento aqui da marcação direito, tá? Você tem que achar essas duas figuras aqui depois que você achou as linhas, depois que você ligou. Aí você tem que identificar o retângulo e o triângulozinho aqui no final. Agora, outra coisa que a gente precisa mentalizar. O total da sobrancelha, vamos dizer assim, não é 100%, né? Só que a gente vai dividir esses 100% em corpo e cauda, certo? Aqui a gente chama de corpo da sobrancelha, que vai até o ponto alto, do ponto inicial até o ponto alto, aqui a gente chama de corpo da sobrancelha, certo? Corpo da sobrancelha. E aqui é a cauda, certo? Como a gente divide esses 100%, ou seja, o tamanho total da sobrancelha, como a gente distribui aqui? A gente distribui 70% vai ser o corpo, que é do ponto inicial até o ponto alto, e 30% vai ser cauda, certo? Do ponto alto até o ponto final, vai ser a cauda. Por que que tem que ser essa proporção? Porque o corpo da sobrancelha
nunca pode ser do mesmo tamanho da cauda, porque não fica harmônico, certo? Então a gente tem que saber, o corpo tem que ser sempre maior do que a cauda. Agora, como que a gente vai trabalhar aqui para poder identificar como que é a medida, quanto que tem da sobrancelha? A gente vai utilizar esse instrumento aqui, que é o paquímetro. Esse paquímetro, ele não serve só para poder fazer essa medida, para descobrir essa medida. O paquímetro, ele mede muitas outras coisas, e ele não é só utilizado no design de sobrancelhas. Esse aqui específico a gente utiliza no design de sobrancelha, mas existem vários modelos de paquímetro. Tem um paquímetro pequeno, tem paquímetro menor, tem paquímetro maior e digital. Então você vai encontrar de todos os tipos. Aí você escolhe qual desses paquímetros você quer utilizar, desde que te atenda e que você consiga fazer a medida com ele. Qualquer paquímetro vai te atender. Aqui o paquímetro, esses números maiores são os centímetros. Dentro desses números maiores tem os tracinhos pequenos, os menorzinhos. Aí tem um aqui que é o do meio. Esses tracinhos menores que estão aqui entre os números, esses tracinhos são os milímetros, que é a unidade menor desse paquímetro, certo? E como a gente vai medir? Existe esse medidor aqui, esse medidor móvel. Essa peça, ela se move, e dentro dessa peça existe um tracinho, que ele vai ficar no lugar certinho da onde você achou a medida. Você anda com esse bracinho aqui, e ele vai te dando a medida correta de quanto que está dando a sobrancelha. Como que você vai utilizar? Colocando a sobrancelha nesse espaço aqui, certo? Você vai abrir e vai fazer a medida da sobrancelha nesse espaço aqui. Vamos lá ver como é que fica? A gente vai colocar o bracinho, um bracinho do paquímetro no ponto inicial, e o outro bracinho, que é esse aqui, ele tem que andar até o ponto alto, tem que ficar lá em cima do ponto alto, para a gente achar a medida, certo? Aqui tá dando 4,5 essa largura aqui, esse comprimento, aliás, do corpo, tá dando 4,5 aqui, ó. 4, que é o 4, né? Mas como passou do 4, a gente sabe que contando esses tracinhos menores aqui dentro, vai dar 5. E esses tracinhos todos até o 5, né? Vão dar 10 milímetros. Então, a gente achou aqui, ó, 4, passou um pouquinho, foi então 4,5. Tem 4,5 centímetros aqui, ó, de corpo, de um bracinho até o outro, certo? Agora, como a gente faz para achar a cauda, a medida da cauda? A mesma coisa, a gente vai utilizar do ponto alto ao ponto final, a gente vai colocar e vai ver até onde o paquímetro tá indo. O paquímetro tá indo em 3, aqui em 3, certo? Ó, parou em 3. Ó. Aqui tá o tracinho, que fica o marcadorzinho aqui, e ele parou em 3. Então, daqui até aqui tem 3 centímetros de cauda. Essa é a medida da cauda, daqui até aqui, certo? Então, é bem fácil mexer com o paquímetro, não tem mistério, só que você tem que, ó, movimentar essa peça e esse tracinho vai ficar em cima da medida que tá dando. A gente trabalha com medidas de referência para sobrancelhas. E essas medidas de referência é com base nos padrões de sobrancelha que todo mundo tem. Essas medidas, a maior parte das vezes, essas medidas se repetem. O corpo da sobrancelha tem uma medida
mínima e tem uma medida máxima. Assim também a cauda tem uma medida mínima e uma medida máxima. O corpo da sobrancelha, o normal dela é ir no máximo até 4 centímetros. O corpo dela tem que ter no máximo 4 centímetros. E o mínimo 3 centímetros. Mínimo 3 centímetros. O corpo, certo? Agora, a cauda. O máximo da cauda vai ser 3 centímetros, máximo. O mínimo vai ser 2 centímetros, certo? Essas são as medidas que a gente tem de referência. E o ponto alto, será que ele tem uma medida de referência? Tem também uma medida de referência. Por que a gente tem que ter uma medida de referência aqui no ponto alto? Porque o ponto alto, ele tem que ser menor do que o ponto inicial, certo? No ponto inicial, se aqui for medir 1 centímetro no ponto inicial, certo? Aqui tem 1 centímetro, né? 1 centímetro. Qual vai ser a medida que o ponto alto, então, vai ter que ter quando o ponto inicial for 1 centímetro? Quando aqui for 1 centímetro, o ponto alto vai ter que ter menos um pouquinho, né? Para ficar mais estreito. Então, ele vai ser 7, certo? Mais 7 o quê? 7 milímetros. 7 milímetros, certo? 7 milímetros. 7 milímetros. Agora, quando aqui o ponto inicial for menor do que 1 centímetro, quando aqui for menor que 1 centímetro, por exemplo, for 5 milímetros, for uma sobrancelha daquela bem fininha, for 5 milímetros, a metade de 1 centímetro, 5 milímetros, quanto que vai ter que ter aqui no ponto alto? Aqui no ponto alto você pode ter uma média de 3 milímetros. Você vai diminuir 2 milímetros, vai ter 3 milímetros, certo? 3 milímetros. Você vai diminuir, porque aqui não tem que ser menor, o ponto alto não tem que ser menor. O ponto alto aqui não tem que ser menor do que o ponto inicial. Então, se aqui for 5 milímetros, aqui vai ter que ser 3. Quando aqui for 1 centímetro, que é uma unidade maior um pouquinho, 1 centímetro, aqui vai ser 7 milímetros. Então, é bem fácil. É só a gente prestar atenção, fazer bastante treino para poder fixar. Esses valores não são fixos. É claro que a gente sempre vai trabalhar com a medida que a cliente está te dando, a medida que a cliente tem de sobrancelha. Você não vai criar uma sobrancelha para entrar no padrão. Você só vai ter que ter essas medidas que eu coloquei aqui de mínimo e de máximo para você saber como se guiar. Porque, por exemplo, aqui a gente for medir, aqui tá dando 4,5, mas a gente agora já sabe, por essa medidinha aqui de referência, que o ideal é que a sobrancelha tivesse 4 e não 4,5 ou 5 de corpo, certo? O máximo que o corpo poderia ter para ficar harmônico seria 4. 5 ou 4, 4,5 ou 5 já está passando, então poderia não ficar harmônico. É claro, você vai ter que ter toda uma noção de por que essa sobrancelha tá tão
maior, o corpo dela tá passando tanto. Será que o rostinho da cliente também não é um pouquinho grande? Se for um rosto largo, um rosto grande, aí você não vai tirar os pelinhos para poder caber nesse padrãozinho aqui. Agora, se o rosto da cliente é fininho, é um rosto normal, tamanho normal, e ela tá passando, tá dando 4,5 ou tá dando 5 nesse corpo, aí você dá uma limpezinha para poder encaixar certinho aqui e ficar mais harmônico, certo? Tudo vai depender do visagismo, ou seja, tudo vai depender se a sobrancelha tá harmônica ou não no rosto da cliente, para a gente poder fazer as mudanças, certo? Então, aqui a gente já aprendeu a usar o paquímetro e já aprendeu as medidas máximos e mínimos do ponto inicial, do ponto alto e da cauda, certo? Agora, a gente vai para outro treininho aqui, para a gente fixar, certo? Agora, a gente vai aprender a fazer o mapeamento. O mapeamento, ele não tem muito mistério, certo? Ele é apenas você descobrir onde são os pontos aqui da sobrancelha. Aqui vocês estão vendo que tem esse ponto aqui, essa linha central, que ela fica bem no meio do nariz e no meio da testa, separando igualmente os dois lados, certo? Para a gente poder começar a fazer o mapeamento. Aqui a gente vai aprender nesse treino mapeamento. Mapeamento, certo? E agora a gente vai aprender como a gente achar os pontos aqui. Esse treininho é para isso, tá? Pra gente achar os pontos. Então, como a gente vai achar os pontos aqui dessa sobrancelha? A gente vai fazer o seguinte, esse foi o primeiro ponto, primeiro traço que a gente faz para encontrar o centro, a metade dos dois lados. A gente divide o rostinho bem aqui em cima do nariz. Agora, a gente vai fazer o que? O próximo ponto, que é fazer o traço do ponto inicial. E aonde esse traço passa? O traço, ele vai passar em cima do nariz, na abinha do nariz. Aqui tá um pouquinho, não dá pra ver, né? Tá um desenho meio apagadinho, mas aqui mais ou menos é a abinha do nariz desse desenho, da foto. Então, como a gente faz? A gente vai fazer do início da sobrancelha em cima da abinha do nariz, tá? Deixa eu virar para poder ficar melhor. Aqui em cima da abinha do nariz, a gente vai fazer o traço. Certo? Agora, a gente vai do outro lado e faz a mesma coisa. A gente vai encostar bem na sobrancelha, certo? Ó, e a gente mede, ó. Agora, a gente vem aqui e faz o outro traço. Em cima da abinha do nariz também, certo? Aí, a gente já achou o início das sobrancelhas, aqui e aqui. Agora, essa medida total também ela tem que ter um valor. Essa medida, ela também tem que ter a gente vai achar o 2 centímetros ali nessa medida, certo? Ó, a gente tem que achar aqui 2 a 3, tá? Se passar, é porque ela tá muito afastada. Mas quando ela tá muito afastada, a gente consegue fazer alguma coisa para mudar? Só se fosse um procedimento de micropigmentação. Rena, você não pode mexer. Se a pessoa tem a distância maior do que 3, você não pode fazer nada, certo? Por quê? Ela tá afastada, porque ela é uma sobrancelha falhada, tal, e com rena você não consegue fazer nada. Só se fosse uma micropigmentação. Aqui tá dando 3 total de distância, né? E quanto que tem que ter, então, desse lado e desse lado? 1,5, certo? Que é a metade de 3.
Então, a gente vai colocar 1,5 para ver se tá batendo, ó. 1,5, certinho, tá vendo? Agora, do outro lado, 1,5 também, certinho. Aqui tá um pouquinho fora, mas muito pouquinho, mas tá dentro ainda, certo? Agora que a gente já achou esses dois pontos, agora qual o próximo ponto que a gente vai encontrar aqui? Eu vou tirar aqui um pouquinho a abraçadeirazinha do paquímetro para poder estar usando como régua. Próximo ponto é o ponto alto que a gente vai encontrar aqui. Desse ladinho aqui a gente vai encontrar o ponto alto. Ponto alto é da abinha do nariz até onde a sobrancelha ainda tá alta aqui. Nessa direção aqui a gente vai encontrar o ponto alto dessa sobrancelha. E ele fica também na direção do cantinho do olho, certo? Então, tá nessa direção aqui, o cantinho do olho, a gente acha, o finalzinho do olho a gente acha o ponto alto. Certo? Agora, a gente vai ligar onde? Em cima da abinha do nariz também. E outra coisa, outro detalhe. Essa bolinha preta do nosso olho aqui, a íris do olho, a gente pede a cliente para ficar de olho aberto e a gente coloca ali a linha, quando a gente estiver fazendo a marcação, tem que estar em cima, passando aqui, ó, em cima certinho da íris do olho da cliente. Também ajuda a encontrar esse ponto alto, certo? Da abinha do nariz, passando aqui na íris, a gente vai encontrar o ponto alto na abinha do nariz, certo? Mesma coisa desse lado, passando na íris do olhinho da modelo, aí a gente vem aqui da abinha do nariz, a gente vai achar o outro lado do ponto alto, certo? Aí a gente já achou esse ponto alto aqui, através da íris, da abinha do nariz. Esses pontos, esses dois pontos passam na abinha do nariz. Agora, a gente vai achar a cauda. Como eu faço para achar a cauda? A cauda, a gente vai utilizar como ponto de referência o cupido. O que é o cupido? É os dois biquinhos da nossa boca. Aqui, ó, onde faz esse arquinho aqui, ó. Aqui tem um, aqui tem o outro. A gente vai usar ele como referência. A gente vai utilizar daqui do cupido, a gente vai passar pelo cantinho do olho para achar aqui a cauda. Então, a gente vai usar esse direcionamento. A gente vai passar a linha no cantinho do olho até lá em cima, até chegar até a cauda, certo? Aí, a gente usou o cupido. Vai passar embaixo do nariz, da abinha, e vai passar no cantinho do olho e vai achar a cauda. A mesma coisa desse lado. A gente vai utilizar o cupido, cantinho do olho também, para achar a cauda daquele lado ali, certo? E aí, a gente vai. Pronto, achamos de novo a cauda, certo? Agora, o que a gente tem que pensar aqui, o que a gente tem que fazer? Ah, mas assim ficou mais fácil, agora é só ligar. Realmente, agora é só você ligar os pontos. Porém, aqui tá faltando uma marcação, certo? E qual é essa marcação? A gente tem que fazer aqui acima da sobrancelha, certo? O joguinho da velha que eu costumo dizer, né? A gente vai marcar aqui acima da sobrancelha, bem acima aqui, ó, bem na base superior da sobrancelha, que é a parte de cima. Faz um traço e embaixo da sobrancelha a gente faz outro traço. Notem que esse desenho dessa sobrancelha é de uma sobrancelha finíssima, muito fininha, certo? E a gente vai ter que fazer o design nessa grossura de sobrancelha. Então, como que a gente vai fazer para poder fechar esse design? Para poder achar ali um design que fique harmonioso.
a gente está vendo que ela é uma sobrancelha bem arqueada, né? Ela é bem arqueada. Então, como a gente faz aqui para poder ligar os pontos? A gente vai ligar daqui, a gente vai ligar. Eu vou fazendo assim para poder ver, que senão a régua não vai deixar eu ver. A gente vai levar até o ponto alto, certo? Ligamos. Agora, a gente vai ligar na base inferior. A gente vai ligar até aqui, certo? E agora a cauda. A cauda a gente também vai fazer o seguinte, a gente vai levando até a cauda, certo? Ah, mas essa sobrancelha, ela ficou bem arqueada, ficou assim. Mas por quê? A finura da sobrancelha é como se fosse uma cliente que chega com pouquíssimos pelos no seu estúdio. Você vai ter que fazer próximo do pelo e sem mudar muito o que a cliente já te oferece, certo? Porém, você pode construir uma sobrancelha para ela dependendo do que você vai fazer. Ah, eu vou fazer um design com rena. Você não pode mudar tanto, mas você pode mudar um pouco, certo? Você pode mudar um pouco, porque com o design com rena, você só não pode fugir tanto do pelo dela, certo? Mas você pode dar uma espessura maior aqui no design da sua cliente, da sua modelo, no caso. Aqui é do desenho, mas tem muitos clientes que no nosso dia a dia a gente encontra assim, entendeu? A gente vai encontrar clientes que elas vão chegar no seu estúdio assim, com esse tipo de sobrancelha, com esse caso difícil de sobrancelha. Por isso que eu até trouxe esse desenho para vocês verem como que um design muda. Olha como é que ficou bonito com esse formato de sobrancelha, né? Diferente desse que tá agora. Agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai levar até o ponto alto, certo? Levou até o ponto alto. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui. E depois a gente vai descer, certo? Só ligar os pontos. Aqui não tem muito mistério. Ligou os pontos, pronto, saiu a sua sobrancelha, certo? Ah, mas não ficou idêntica. Idêntica não vai ficar nem na sua cliente. Por quê? Além da problemática aqui, porque vocês viram a grossura da sobrancelha, vamos imaginar que a cliente que já tem essa dificuldade, geralmente elas vêm com uma sobrancelha muito diferente na altura, na largura. Então, você nunca consegue fazer um trabalho 100% idêntico quando é um caso desse aqui, tá, gente? Quando é um caso onde a sobrancelha tem essa irregularidade. Agora, olha como que ficou um design bem mais bonito do que esse daqui que estava, né? Aí, aqui você vai até botar a modelo ou a cliente em pé, certo? Você vai colocar ela em pé para você estar conferindo o design que você fez, que geralmente você está fazendo deitado, né? A cliente vai estar deitada na sua maca. Você vai fazer o que? Você vai botar ela para ficar sentada e vai olhar o que você fez, para ver se você realmente fez o desenho direitinho, se tá harmônico um com o outro, se um lado tá parecido com o outro, certo? Mas basicamente é isso aqui que a gente faria, certo? Não tem como fazer grandes mudanças, ainda mais se fosse um design com rena. Basicamente é essa estrutura aqui que você iria conseguir fazer. Gente, esses treinos que eu tô mostrando aqui para vocês é muito bom para vocês treinarem. E tem gente que fala: ah, eu não consigo fazer porque eu não tenho cliente, eu não tenho modelo, eu não tenho ninguém para me treinar. Esse treino, ele te dá percepção, ele te dá profundidade para você saber criar um desenho.
Olha como que foi difícil esse design. Olha que isso daqui você encontra em cliente no estúdio. Você vai encontrar várias situações como essa. Olha que a grossura dessa sobrancelha. Então, não tem desculpa para treinar. Você não precisa dar desculpa para treinar. A desculpa de você não ser um profissional de excelência, um bom profissional, a desculpa é sua, porque você não procura os meios para treinar. Porque como treinar, você tem como fazer um treino desse daqui para você treinar a medida, para você treinar o seu design, você consegue fazendo as marcações, você também consegue pegar um treino como esse aqui e fazer treinos como esse você encontra, que já vem só você ligar os pontos, isso aqui já te facilita. Mas esses treinos, todos eles têm objetivos diferentes. Esse daqui, por exemplo, é para você treinar o design mesmo, para você ver o que é harmonioso, para você ver que aqui tem uma linha contínua que vai descer até embaixo, sem ficar fazendo aquele zigue-zague aqui, ou sem deixar aquele chapéu aqui. Esse chapéu não se usa, você tem que fazer isso aqui, é esse formato aqui mais arredondado, porém o ponto alto tá aqui, porém ele tá arredondado, ele não tá um triângulo, certo? Então esse tipo de treino é para você treinar esse tipo de percepção, para você passar por cima e você ver que aqui não tem nenhum ruído, aqui não tem nenhuma casinha, aqui também não tem nenhum chapéuzinho, certo? Então treino, às vezes a gente quer treinar só em modelo, mas esses treinos aqui dá muita prática, aqui dá muita percepção. Aqui tá outro treino muito bom. Com esse treino aqui já tem as 3 marcações centrais. Lembra que a gente fez aqui essa marcação central aqui que a gente fez, esses traços aqui, 1, 2, 3. Aqui tá 1, 2, 3. Aqui você vai fazer o que? A sobrancelha. Você vai estar criando aqui a sobrancelha desse lado aqui, Você vai estar criando, né? Claro que você vai fazer um desenho bonito. Aqui eu tô fazendo rápido, mas você vai criar aqui uma sobrancelha. Isso daqui ajuda muito a você ter noção de proporção. Aqui é menor e aqui é maior. Então esses treinos todos ajudam. Basta a gente pegar e praticar. Não tem desculpa, mozão. Não tem desculpa. As melhores profissionais não são aquelas que têm, que postam só foto de resultado de antes e depois. São aquelas que estão postando os treinos, que as pessoas veem que treinam. E esses treinos também traz praticidade. O nome é esse, treino é isso, é para você tirar dali desses treinos o maior proveito possível. Quando você for fazer a cliente, quando você chegar a pegar a cliente, você já tá com toda a prática. Então, bora treinar.